Aprender a programar pode ser uma tarefa muito difícil. Muitas vezes tu pode se sentir um pouco depressivo, um pouco triste, mas saiba que isso é normal e que também existem estratégias que a gente consegue aplicar para tentar evitar ao máximo esse tipo de sentimento. E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se tu tá curioso para saber um pouco mais sobre isso, pega teu café, fica aqui comigo e bora lá. Fala galera, Henrique Gereta por aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre motivação. Como se manter motivado? A gente sabe que isso é um desafio gigantesco, principalmente quando a gente fala dentro da TI, né? Em outras profissões também, claro, mas dentro da TI porque a cada dia a TI sempre nos desafia com novos recursos, novas tecnologias, então isso é um motivo que a gente tem que sempre estar estudando, sempre se aperfeiçoando, para sempre aplicar os melhores recursos, o que tem de novo dentro dos nossos projetos e do nosso cliente. Mas como se manter motivado, né? Como que a gente consegue acordar todo dia com aquele espírito de eu preciso aprender, eu preciso aplicar, eu preciso estar um pouco melhor do que eu estava ontem. E isso é uma tarefa muito difícil, mas existem sim estratégias que a gente consegue aplicar e no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas das estratégias, né? Algumas dicas que eu gosto de aplicar no meu dia a dia que me fazem sempre ter essa motivação. Então, antes de falar das dicas, vamos falar um pouco sobre motivação. Claro que motivação é um estudo muito amplo e tem vários e vários estudos da psicologia que lidam realmente com motivação, mas eu gosto sempre de partir da certeza que motivação é um motivo para alguma ação. Por exemplo, se eu vou na academia, né, o motivo de ir na academia é realmente para eu ter mais saúde, realmente para eu melhorar o físico. Então eu tenho um motivo que vai ter uma ação, né? Vai gerar uma consequência. Da mesma forma que quando eu tiro carteira de carro é realmente para dirigir o meu próprio carro. Então sempre tem um motivo atrelado a uma ação. Mas quando a gente fala de estudo, né, se manter atualizado, sempre estar estudando, qual realmente será o motivo e a ação disso? A gente sempre tem que tentar pensar que existe um gatilho por trás de tudo, né? Que existe algo que realmente dispara na nossa mente e a gente pensa, não, eu preciso saber isso, eu preciso entender isso. Muitas vezes é quando a gente está prestes a fazer uma prova, um vestibular, ou quando a gente está prestes a fazer uma entrevista de emprego, sempre desperta esse nosso gatilho, mas isso são pontos isolados da nossa vida. Como que a gente consegue aplicar isso? Como que a gente consegue ter esse mesmo gatilho todos os dias, né? Pode parecer uma tarefa muito difícil, mas isso é uma forma que a gente tem de sempre tentar no nosso dia a dia estar o mais motivado possível para a gente fazer as coisas que tem que ser feitas. Então eu separei algumas dicas aqui que eu gosto de aplicar no meu dia a dia dentro da minha carreira profissional, que com certeza me ajudem muito e pode te ajudar também se tu começar a aplicar. Então, a primeira dica de todas é realmente ter um objetivo. E isso tirando da carreira profissional para tudo na vida, né? A gente tem que ter um objetivo, porque se a gente não tiver esse objetivo, a gente não sabe aonde vai chegar. E se a gente não souber onde chegar, qualquer lugar já é o suficiente para nós. Então, eu sempre gosto de pensar o que eu tô tentando atingir, o que eu tô tentando alcançar nesse exato momento. Eu tenho que sair de X e ir para Y. O que eu preciso fazer? Porque Y é o meu objetivo. Mas para eu chegar em Y, eu tenho um caminho a percorrer. O que eu preciso fazer? O que eu preciso atingir no meio desse caminho para chegar no meu objetivo final? E tem um livro muito interessante também do John Doerr que se chama Avalie o que Importa, né? O John Doerr é um cara fantástico, ele é um cara que domina OKRs, né? Então é um livro que te ensina muito sobre essa questão de metas, né? De curto, médio e longo prazo. Então é um livro fantástico. Deixo aqui minha sugestão de leitura se tu quer entender um pouco mais sobre essa questão de definir metas e como cumprir essas metas. E a partir do momento que tu tem isso claro, aonde tu quer chegar em primeiro momento, seja de curto, médio ou longo prazo a tua meta, tu consegue estipular steps, né, passos que tu consegue seguir para tu chegar nesse teu objetivo. E aí que vem a grande questão que nos deixa motivado, porque a partir do momento que a gente tem passos claros, a gente vai conseguir ver progresso. E quando tu vê progresso naquilo que tu tá fazendo, tu consegue te sentir muito motivado. Se tu ficar parado num ponto X por muito tempo, tu não vê progresso, aquilo ali vai fazer com que tu fique triste, vai fazer com que tu fique desmotivado e vai fazer com que tu fuja, né, do teu foco, vai fazer com que tu não consiga atingir o teu objetivo final. A segunda dica que eu gosto de aplicar muito é realmente ter um roadmap, né? Isso já complementa a dica número 1, mas o que é um roadmap? O roadmap é realmente um mapa que tu precisa ter de tudo que tu precisa fazer para chegar em determinado
ponto. E esse mapa, ele pode ser um mapa detalhado ou pode ser um mapa como tópicos. É como se tu fosse fazer um roteiro, por exemplo, para o YouTube, né? Vamos usar o YouTube aqui como exemplo. Quando tu vai fazer um roteiro para o YouTube, tu pode escrever palavra por palavra daquilo que tu vai fazer, ou tu pode simplesmente colocar tópicos, falar sobre X, falar sobre Y. Isso é um roadmap. E na tua carreira é totalmente igual. Imagina que tu quer se tornar um programador. O que eu preciso fazer para me tornar um programador? Lembra da dica número 1? A meta é se tornar um programador, mas qual que é o roadmap para isso? O que eu preciso aprender por primeiro? O que eu posso deixar para um segundo estágio? Porque para esse meu primeiro estágio não vai fazer diferença. Então, esses pontos é muito interessante estar claros dentro do roadmap que tu vai fazer. E o mais interessante desse roadmap é que tu pode todo dia realmente dar um double check nele. Todo dia tu pode ir lá no teu roadmap e dizer, não, isso aqui eu já aprendi, isso aqui eu já fiz. Qual que é o próximo passo para amanhã? E tendo isso claro na tua mente, com certeza tu vai acordar no outro dia já pensando, eu preciso concluir isso, eu preciso aprender isso, eu preciso mostrar isso. E isso, sem contar a carreira, tu pode aplicar para tudo. Por exemplo, se tu tens uma entrevista de emprego para fazer, tu pode ter um roadmap sobre aquela entrevista de emprego. E o que é esse roadmap? É realmente estudar o que a empresa faz, estudar quais são os valores, missão, né? Toda aquela questão administrativa da empresa, já ir para a entrevista preparado. Porque se o entrevistador te perguntar algo sobre a empresa, com certeza tu já vai dominar isso, porque tu tinha isso dentro do teu roadmap. Então, tu consegue perceber que ter um roadmap é algo muito mais abrangente do que simplesmente pensar que eu preciso isso ou aquilo. Não, é aquilo que tu precisa realmente fazer para chegar no teu objetivo final. A dica número 3 que eu tenho para ti é sempre esteja ao lado de pessoas que já chegaram no teu objetivo. Isso é um pouco complexo de pensar, é um pouco complexo de tu colocar em prática, porque ao certo ponto que tu quer ajudar muitas pessoas que querem chegar no objetivo que tu já chegou, tu também precisa chegar no teu objetivo e tu precisa de apoio de pessoas que já chegaram aonde tu quer chegar. E isso é muito interessante porque no teu círculo de pessoas que tu conversa, no teu círculo de pessoas que tu fala, no teu círculo de pessoas que tu troca qualquer tipo de ideia, é muito importante tu falar com pessoas que já chegaram onde tu quer chegar. Porque são essas pessoas que, junto com o teu objetivo e com o teu roadmap, vão conseguir te direcionar e dizer, olha, quem sabe tu vai por esse caminho aqui que eu já fiz e eu sei que é mais tranquilo, não faz isso porque isso não dá certo. Então, esse ponto de mentoria, digamos assim, de alguém que já chegou no teu objetivo é muito importante. Eu tenho várias pessoas assim na minha vida, várias pessoas que eu penso, esse é meu objetivo e essa pessoa já chegou lá, eu sempre tento trocar uma ideia, sempre tento contribuir com algo, sempre escuto atentamente as dicas que essas pessoas me dão, porque é de muita importância e eu te digo que nem um curso que tu encontra aí na internet te ensina isso. Então, a questão de tu ter esse networking, a questão de tu ter essas pessoas que já chegaram onde tu quer chegar na tua volta, te dando dicas, nenhum valor no mundo paga. Então sempre pensa que as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu tenho que fazer esse networking, são pessoas que elas têm que me ajudar e de alguma maneira eu também vou estar ajudando elas. Mas como eu disse ali no início dessa dica, isso não quer dizer que tu não tem que conversar com outras pessoas, não, muito pelo contrário. Tu sempre tem que ajudar, tu sempre tem que passar aquele conhecimento que tu tem ajudando as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo tu tem que pensar que existem muitas pessoas que têm muito conhecimento para te passar e tu tem que ser aberto a isso. Tem que ter a tua mente aberta para tu poder aprender com essas pessoas que já batalharam, com essas pessoas que já trilharam todo o caminho que tu tá trilhando agora para tu chegar no teu objetivo final. Então, nunca deixem de fazer networking. Nunca deixem de conversar com as pessoas. Nunca deixem de expor opiniões, nunca deixem de ouvir opiniões, né? Principalmente ouvir opiniões das pessoas que já chegaram lá, para que tu consiga chegar no teu objetivo de forma mais fácil e se manter sempre motivado a fazer isso. A quarta dica que eu tenho aqui para ti é realmente a mais difícil, assim, na minha visão, de tu colocar em prática, que é não se comparar com as outras pessoas. Isso é muito difícil porque eu passo por isso basicamente todo dia e eu tenho que lidar com isso todo dia e é muito difícil tu colocar a tua cabeça no lugar e tu pensar que não existe comparação. Cada pessoa é única, cada pessoa é diferente, a pessoa ela tem um tempo de aprendizagem, a pessoa ela tem características diferentes e tu nunca vai conseguir ser igual a outra pessoa e não tem
problema nenhum. Pessoas têm qualidades e defeitos. A tua qualidade pode ser que a outra pessoa não tenha e vice-versa. Então é muito complexo assim da gente conseguir colocar, eu tenho total ciência disso, que é realmente difícil a gente não conseguir se comparar com outras pessoas. Tem até aquele ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar, a gente tem que colocar nossa mente no lugar e pensar que, bom, se aquela pessoa chegou num objetivo, isso significa que eu também posso chegar. Eu vou conseguir chegar, aí já é outra história, daí já vai depender de tudo que tu tá fazendo para tentar chegar naquele objetivo. Mas o grande ponto dessa dica é, a partir do momento que eu me comparo com outra pessoa, a partir do momento que eu vejo outra pessoa e digo, não, eu não consigo chegar lá, é um ponto que vai fazer com que tu fique parado, é um ponto que vai fazer com que, vou desistir disso, isso aqui não funciona pra mim. E eu falo por experiência própria porque já teve vários projetos que eu desisti. Eu desisti porque eu não gostava de fazer, porque eu era ruim naquilo, não, porque eu me comparava com pessoas gigantescas na área. E esse é um problema também que eu vejo, porque sempre quando a gente vai se comparar com alguém, né, a gente nunca se compara com alguém do mesmo tamanho e relevância que nós, né? A gente sempre se compara com pessoas que já estão lá em cima. Por exemplo, se eu criar hoje um canal sobre mundo nerd na internet, tenho total certeza que eu vou me comparar com o Peter Jordan, do Ei Nerd, porque é o canal que está em relevância. Só que é impossível eu comparar um canal que está começando hoje com um canal que já tem quase 15 milhões, 14 milhões de inscritos, entende? Da mesma forma, eu entro hoje na área de TI, meu primeiro emprego na área de TI, eu já vou me comparar com um CEO de uma startup que está bombando. Não, eu não posso fazer isso. E isso é o mais difícil que a gente tem para poder controlar. Primeiro ponto, que comparação não deveria existir, mas eu sei que existe. Então, nesse ponto, a gente tem que tentar comparar coisas palpáveis, né? Comparar coisas que realmente a gente consiga ter isso dentro da nossa mente, a gente consiga lidar com isso. Porque a gente só vê, eu sei que isso é uma frase de coach, tá? Mas é uma frase verdadeira, é uma frase que funciona. A gente só vê aquilo que funciona quando tá funcionando. A gente não vê todo o processo que aquela pessoa passou para chegar lá. E infelizmente, não tem almoço grátis. Tu vai ter que passar todo esse processo para chegar lá. Pessoas que te prometem coisas com curto prazo de tempo, por exemplo, eu vou te ensinar a falar inglês em 3 meses, tu vai ser fluente, tu vai ser um programador que vai ganhar 15 mil reais por mês em 6 meses. Não, gente, isso não existe. E só fazendo um parênteses aqui, as pessoas fazem isso porque elas entendem que todas as pessoas são imediatistas, tá? É um ponto que toca no coração, porque quanto mais rápido, melhor, tá? Então, não se comparem com as outras pessoas, seja tu mesmo, com certeza lá na frente tu vai colher bons frutos. Eu espero de coração que tu tenha gostado dessas dicas. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Se tu gostou desse formato de vídeo, deixa aqui nos comentários também para eu fazer mais e mais vídeos sobre esse tema. Eu espero que tu fique muito bem, bons códigos e até a próxima.